Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias para Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Lucas 15, 11 a 24. A palavra de Deus diz: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo eles gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Agora vamos ver o versículo 32. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por ti, ó Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Vem diante da tua presença agora, pedindo perdão pelos meus pecados, ó Pai. Eu sou pecador, sou Pai, diante do Senhor, mas o Senhor Deus misericordioso, ó Pai, um Deus maravilhoso, ó Pai. Quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado cada dia, tem nos guiado, ó Pai, conforme a tua vontade. Pai, eu peço agora, Pai, que essa palavra que eu vou pregar possa tocar direto aos corações aqui, ó Pai, que possa haver transformação e mudança de vida, ó Pai, e que eu possa falar somente o que vem do Senhor, Pai, que nada vem de mim, Senhor, mas realmente da tua palavra e do que o Senhor tem, por favor, Pai. Que o Senhor vai abençoar cada um nessa noite e nos ajuda, Pai, por favor. É isso que eu peço em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Eu vou pregar nessa noite um exemplo na vida do filho pródigo. Irmãos, o filho pródigo é um dos personagens mais conhecidos das parábolas de Jesus. E ele nos mostra um homem que não queria andar nos caminhos de Deus. Um homem que queria sair da casa de seu pai. Um homem que queria realmente se afastar da autoridade que o pai dele tinha sobre ele. E ele queria se divertir, ele queria curtir sua vida num lugar longe, sem nenhuma responsabilidade, sem realmente a supervisão de alguém. Ele queria realmente ser independente aos olhos deste mundo. Ele queria se divertir e aproveitar ao máximo, porque quando ele envelhecesse ele não iria poder fazer isso. Ele queria uma vida diferente para ele, ele queria experimentar coisas novas, e aqui nós vamos ver também que isso trouxe diversos problemas para ele. É interessante que a palavra curtir, ela vem dos criadores de gado, né? Quando eles tiram o couro do gado, eles deixam lá no lugar ao céu aberto, e aquilo ele vai curtindo. Isso nada mais significa do que vai apodrecendo com o tempo, né? E aí, para chegar no ponto certo do couro, né? Ela precisa curtir. Então, quando a gente quer curtir, né? Curtir a vida, curtir esse mundo, realmente a gente acaba apodrecendo, né? Realmente a gente está ali sem proteção nenhuma, sem proteção de Deus, e a gente acaba apodrecendo nessa vida. Vamos ver agora alguns pontos da Bíblia, baseado na parábola do filho pródigo, que podemos aplicar em nossas vidas. Vamos ver, em primeiro lugar, o afastamento. No versículo 13, a Bíblia diz: Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Ele realmente se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do seu pai, e começou a viver uma vida
dissoluta, né? Uma vida errada, uma vida sem consequências. Ele nos mostra que ele deixou seu pai e foi uma terra longínqua, onde desperdiçou toda a sua herança e todos os seus bens. O pai dele realmente tinha uma herança, tinha um bom dinheiro e deu para o seu filho, porque ele tinha pedido, e ele desperdiçou tudo com coisas fúteis. A Bíblia fala no versículo 14, e havendo ele gastado tudo. Ele gastou tudo, ele não realmente pensou no que ele iria fazer com aquele dinheiro, ele não queria, né, guardar, ele queria só gastar de maneira desenfreada, e ele desperdiçou toda a sua herança e todos os seus bens. Ele achou que era mais esperto e mais sábio e pensou que poderia se dar muito bem enquanto estava ali. Mas é exatamente assim que o diabo quer que nós pensemos, e é isso que o pecado nos traz. O pecado realmente traz uma enganação para nossas vidas. Nós achamos que nós vamos conseguir, nós achamos que vamos conseguir com as nossas próprias forças, mas a gente não consegue. Realmente, sem Deus, a gente não pode fazer nada. É uma confusão, né, que vem na nossa mente, onde você abandona os seus princípios, os ensinamentos que você recebeu durante toda a sua vida, por um momento de alegria e prazer, que é realmente momentâneo, e sem uma verdadeira felicidade. Interessante, porque ele viveu a vida inteira com o pai dele, ele aprendeu o ofício com o pai, com certeza, e ele realmente tinha os ensinamentos do pai dele, mas ele, por algum momento, por algum pensamento que alguém influenciou ele, ou ele mesmo teve, ele quis sair, ele quis viver dissolutamente, né? O pecado, irmãos, é como uma anestesia, e nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando, por exemplo, você perde toda a sensibilidade, quando você toma uma anestesia, você não sente mais nada, o médico pode ir lá cortar, pode fazer o que ele quiser, você não vai sentir, você não vai realmente ter nenhuma sensação daquilo. E quanto mais você peca, mais anestesiado você fica anestesiado e você não percebe o que o pecado está fazendo na sua vida. O pecado está te machucando, o pecado está realmente te consumindo e você nem percebe. E quando você realmente percebe, né, quando você acorda daquela anestesia, você já está no fundo do poço e não tem mais nada que você pode fazer. Mas, né, nós temos uma esperança que é o Senhor Jesus, e realmente só Ele pode nos perdoar dos pecados. Amém? Nas regiões do Alasca, antigamente, né, os esquimós, quando eles queriam caçar um lobo, eles pegavam uma faca, punham um pouco de sangue e punham no gelo. Depois eles punham mais sangue, até ficar uma boa camada de sangue na faca, né? Eles faziam isso por um bom tempo, até ficar só a lâmina, mas uma boa camada de sangue. E o lobo, ele era atraído, os esquimós colocavam isso num lugar distante, e o lobo ele era atraído por esse sangue, pelo cheiro do sangue, né? E ele começava a lamber aquela faca, ele começava a lamber e, né, realmente nem percebia, mas como era gelo, né, muito frio, a língua do lobo ela ficava anestesiada e ele chegava até a faca. E aí, quando ele chegava na faca realmente, ele começava a cortar a sua própria língua e ele continuava lambendo o próprio sangue. Então fazia um pequeno corte, mas como gelo, não conseguia nem realmente curar a tempo, e ele continuava lambendo, até que ele morria, porque ele perdia todo o sangue realmente pela língua. Era uma tática que os esquimós usavam. E assim é o pecado com a gente vai desenfreadamente, sem perceber, até que a gente perdeu tudo que a gente tem, perdeu todas as esperanças e perdemos a nossa vida. O pecado, né, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse é o maior objetivo do diabo, realmente levar a gente para o pecado para que nós morramos, né? Ele quer que nós morramos, principalmente sem Cristo, né? Em segundo lugar, nessa noite, nós vamos ver as consequências que vieram na vida do filho pródigo por conta das decisões erradas sem a direção de Deus em sua vida. Vamos ver nos versículos 15 a 17, a palavra de Deus diz: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Realmente, ele gastou tudo que ele tinha, ele viveu uma vida dissoluta, e isso trouxe consequências para a sua vida. Aqui no versículo 17 ele fala: E aqui eu pereço de fome. Ele não tinha nada nem para comer, irmãos. De tanto que ele estava na miséria, ele não tinha nada para comer, ele desejou comer as bolotas dos porcos. Ele gastou tudo quanto tinha, e o único serviço que ele conseguiu era cuidar dos porcos. A fome era tão grande que ele desejava se alimentar das bolotas dos porcos, da lavagem. A lavagem é feita dos restos, né, do que sobra da comida, do que está podre já, do que já estragou. Os porcos podem comer, mas o ser humano
coisa que ele podia, né, que ele queria se alimentar, era com as bolotas dos porcos, porque ele não tinha nenhum dinheiro, ele estava no fundo do poço, literalmente. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que não há mais consequências pelo pecado, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Como o Michel falou aqui agora mesmo, ainda assim há consequências. Deus nunca falou que não haverá consequências para o pecado. Tudo que nós fizermos, realmente nós vamos colher, né? Tudo que se semear, isso também se fará. Então, Deus é um Deus misericordioso, com certeza, mas também Ele é um Deus justo. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas Ele também diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. As consequências do pecado vêm em nossas vidas. Uma tristeza, um vazio sem fim que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Olha que interessante nesse texto de Oséias, né? Também eu me esquecerei de teus filhos. Às vezes nem a consequência não vai vir nem para a gente, mas às vezes vai vir dos nossos filhos, para os nossos netos. É interessante a gente ver o povo de Israel, né? Eles chegaram à terra prometida e estavam tudo bem, estavam vivendo uma vida boa, mas eles começaram a se afastar. E não foi aquela geração que deu as consequências, foram as próximas, né? Depois que veio o cativeiro, veio o tempo que eles ficaram na Babilônia, e os que pecaram realmente, os que transformaram aquele povo, um povo de Deus, para um povo mundano, às vezes eles nem viram, mas os que nasceram realmente padeceram as consequências, né? E acho que eu não quero que meus filhos sofram neste mundo. Eu nem tenho filhos, não sou casado, não sei nada, mas eu sei que eu quero meus filhos bem, e por isso eu vou viver uma vida justa, para que as próximas gerações possam viver realmente conforme a vontade de Deus. As consequências do pecado vêm em nossas vidas, e nós não podemos, irmãos, realmente dar espaço para essas consequências virem. Nós realmente temos que viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa diante de Deus, para que as consequências não venham para nós. Em terceiro lugar, nessa noite, nós podemos perceber na vida do filho pródigo que ele se arrependeu. Nos versículos 18 a 21, a Bíblia diz, versículos 18 a 21, e levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui nós vemos um arrependimento. Ele pecou, ele viveu uma vida afastada dos caminhos do Senhor, ele realmente quis viver uma vida dissoluta, isso trouxe grandes consequências da vida dele. E quando ele percebeu essas consequências e quão grandes elas eram, né, ele estava padecendo fome, ele estava realmente sem um emprego bom, ele estava querendo comer das bolotas dos porcos, ele se arrependeu, ele percebeu o que ele tinha feito e ele realmente quis mudar os seus caminhos. No versículo 18 ele fala: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele teve convicção do seu pecado ali naquele momento. Ele percebeu que o que ele estava fazendo era errado. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, Deus vai nos perdoar e nos ajudar. Mas isso precisa ser sincero, verdadeiro e de coração. Não adianta nada a gente pensar: nossa, pequei, nossa, que coisa ruim. A gente tem que realmente ter mudança, a gente tem que ter um verdadeiro arrependimento em nossas vidas. E o verdadeiro arrependimento pode trazer mudanças verdadeiras a nós. Só depois do arrependimento verdadeiro é que podemos realmente nos sentir completos e felizes através de Jesus Cristo. Nós vemos que o filho pródigo realmente se arrependeu. No versículo 21 ele fala: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pecado dele, para ele, era tão grande, né? Realmente, tudo que ele tinha feito, todo o desvio que ele teve, ele fala: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não queria nem ser chamado filho de seu pai, porque o pecado havia feito isso, o pecado havia mudado a vida dele. Ele não era mais aquele jovem que trabalhava com seu pai, que estava firme nos caminhos do Senhor. Quando ele se afastou, houve mudança, e ele fala: eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, né? Ele realmente chegou a um arrependimento verdadeiro. Ele percebeu que fez decisões erradas e realmente quis mudança e quis deixar os seus pecados. Mas nós vemos que Deus é misericordioso para nos perdoar, e não somente perdoar, mas também nos purificar de toda injustiça. 1 João 9 diz:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos perdoará e nos purificará se tivermos o arrependimento verdadeiro. Aqui nós vemos que ele verdadeiramente se arrependeu. Ele não é relatado aqui para nós, depois que ele voltou à casa de seu pai, ele quis sair de novo, né? Ele realmente viveu uma vida correta, ele seguiu os caminhos que seu pai tinha implantado na vida dele. O exemplo de Davi, nós estamos falando sobre arrependimento verdadeiro, e Davi, assim como todos nós, né, era um pecador, e ele pecou. Nós sabemos que ele caiu em adultério, depois ele assassinou um homem, né, e são dois pecados muito graves, né? E realmente a pena para aqueles pecados naquela época era a pena de morte. Mas a diferença de Davi para muitos outros homens, por exemplo, Caim, né, que matou seu irmão e não se arrependeu, que realmente não quis mudança, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o pecado dele e ele pedia perdão, ele realmente se arrependia. Vamos ver lá em Salmo 51, abram suas Bíblias para Salmo 51. Esse salmo foi escrito depois que Davi já tinha caído em pecado, e Davi que está confessando o seu pecado, né? Ele está realmente pedindo perdão e tendo um verdadeiro arrependimento. Salmo 51. A Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Olha esse versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Davi aqui ele confessou verdadeiramente o seu pecado. Ele fez o errado, ele fez dois pecados gravíssimos, mas a diferença foi que ele se arrependeu. Se ele não tivesse arrependido, eu tenho certeza que Deus tinha tirado ele do trono, teria realmente tirado a vida dele, porque a pena para esses pecados era a morte. Mas o arrependimento e a mudança de vida foi o que trouxe a salvação para ele, né? Ele teria morrido se ele não tivesse feito isso, mas porque ele fez, ele estava vivo e aqui ele estava confessando o seu pecado. Olha o que ele fala no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 7, ele pede para ser purificado. Realmente ele pede uma transformação na sua vida. No versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Realmente, ele estava quebrado, ele fala os ossos que tu quebraste. Mas ele fala, faz-me ouvir o júbilo e alegria. Mesmo que o osso dele estava quebrado, né, é o que ele usa aqui, né, não é uma coisa literal, mas mesmo que ele estava quebrado por dentro, por causa do pecado, ele pede o júbilo e a alegria, com a transformação da vida dele, para que haja realmente alegria verdadeira de novo. O pecado realmente traz uma tristeza muito grande, mas só com um verdadeiro arrependimento e uma transformação em nossas vidas é que nós podemos ter alegria de novo. Em quarto lugar, nessa noite, nós podemos ver na vida do filho pródigo que houve uma completa restauração. Vamos lá para Lucas 15 de novo. Lucas 15, os versículos 22 a 24. Lucas 15, 22 a 24. A Bíblia diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então nós vimos que ele realmente se afastou dos caminhos do Senhor, ele quis viver uma vida dissoluta, uma vida errada perante Deus, e isso trouxe consequências muito graves para a vida dele, e através dessas consequências ele chegou ao ponto do arrependimento. Mas e aí, é só se arrepender e acabou? Não, realmente, depois que nós nos arrependemos verdadeiramente, aí é a parte do Pai em nossas vidas, né? Mas o Pai disse aos seus servos, então é o Pai que vem e transforma a nossa vida. Trazei depressa a melhor roupa e vestir. Eu imagino as roupas que ele estava usando, né? Se ele não tinha nada nem para comer, imagina o que ele tinha para vestir, né? Ele estava trabalhando
cuidando de porcos, imagina na lama ali, todo sujo, todo maltrapilho, mas o pai trouxe uma mudança para ele: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ele não tinha nada, mas a partir do momento que ele se arrependeu, o pai deu a ele uma roupa boa, um anel na mão e sandálias nos pés. Realmente, a partir do momento que nós nos arrependemos, Deus é que faz a transformação nas nossas vidas. O versículo 23 fala: trazei o bezerro cevado e matai-os e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha o que ele fala: porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Realmente, quando nós estamos numa vida de pecado, nós estamos mortos perante Deus, nós não temos mais vida, a nossa vida espiritual acabou, realmente nós estamos mortos. Mas quando nós voltamos para o Senhor, realmente nós revivemos. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Amém? E isso trouxe alegria. Ele fala: começaram a alegrar-se. Quando ele voltou, quando ele teve uma mudança de vida, quando ele teve um arrependimento verdadeiro, as pessoas ao redor começaram a se alegrar. Amém? Realmente, a restauração é o ponto principal das nossas vidas. Nós podemos viver uma vida de pecado, realmente pode acontecer o afastamento. Com certeza virão as consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequências, e tudo que nós semearmos isso será ceifado, e nós temos que realmente nos arrepender. Não adianta continuar nessa vida, nós temos que arrepender, e através desse arrependimento nós teremos uma restauração completa. O pai do filho pródigo, quando viu que seu filho não ficou com raiva, ou não quis aceitá-lo de volta, justamente o contrário, ele quis seu filho de volta e aceitou e o acolheu. E é assim que Deus é conosco, quando estamos com o coração arrependido. Ele nos aceita e nos perdoa e nos restaura, para que possamos ser usados para a sua obra e agradá-lo cada vez mais. Deus nos purifica de todo pecado, cura nossas doenças espirituais e tira os pecados da nossa vida. Realmente, o pai do filho pródigo, quando viu ele, não falou: nossa, você foi embora, não quero que você volte mais. Ele realmente recebeu o filho com todo o amor, todo o carinho. Olha no versículo 20: e quando ainda estava longe, viu seu pai. O pai dele viu ele de longe, viu ele chegando. Interessante que o filho foi todo rico, né? Ele foi cheio de dinheiro, cheio de coisa. E quando ele voltou, ele estava todo pobre, ele estava todo sujo. E o pai mesmo assim reconheceu o filho. Interessante a gente notar isso, que o pai viu ele de longe e reconheceu. E quando ele reconheceu o filho, ele se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não importa, ele estava sujo, ele estava, não sei a situação realmente que ele estava, né? Mas ele estava passando fome, ele estava tudo. E o pai foi lá até ele e o beijou. Realmente, o amor que Deus tem por nós não chega aos pés do nosso pecado. Mesmo que nós pecarmos, vai com certeza haver consequências, mas essas consequências são para o nosso bem, para que nós possamos nos arrepender e realmente haver uma restauração completa em nossas vidas. Deus nos purifica de todo pecado, cura as nossas doenças, né? Ele realmente nos restaura, como o pai do filho pródigo diz: passou da morte para a vida. E é isso que é uma verdadeira restauração: sair da vida de pecado para uma vida com Cristo, e não tem nada melhor do que isso. Josué 24:14 e 23 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então aqui nós vemos realmente o pecado dos pais, né? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Então os pais deles tinham pecado e eles estavam padecendo as consequências, né? E que Josué desafia eles, né? Deitai fora, tira esse pecado de vocês, tira essa coisa ruim do meio de vocês, para que vocês possam realmente servir ao Senhor. E aí o povo responde: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Realmente o povo ali fez um compromisso de servir ao Senhor e obedecer à voz do Senhor. Então, essa deve ser a nossa decisão nessa noite: nos afastarmos do pecado e vivermos uma vida com Deus através da leitura bíblica, através da oração. Agora vamos ler os versículos 25 até o 31, até o 32, 25 até o 32. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai rogava que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Agora nós não podemos agir realmente como irmão do filho pródigo aqui. Nós temos que aceitar realmente as pessoas. Às vezes chega um irmão afastado e a gente não quer nem ter contato, não quer nem chegar perto, porque não, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Nós não podemos realmente ter amizade com alguém que estava afastado, mas com alguém que teve mudança de vida, nós temos que ter sim, irmãos. Nós temos que animá-los, nós temos que, nosso papel deve ser realmente trazer ele mais e mais perto para o caminho do Senhor. E aqui ele fala, né, o irmão do filho pródigo fala: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Realmente, o que ele tinha de mais importante aqui não era o cabrito para ele se alegrar, não era, mas a presença do pai. Ele estava ali com o pai o tempo todo, ele nunca desfrutou do que o filho pródigo nunca passou, né? O que o filho pródigo passou quando ele estava ali no mundo. O filho pródigo passou por problemas, por provações, por fome, por estar sem roupa, por estar trabalhando com os porcos, e ele nunca passou por isso. Ele estava ali sempre na proteção do pai, e ele não valorizava isso. E nós que somos crentes, né, nós que estamos aqui na igreja, nós temos que realmente valorizar isso. Tem muita gente que fala que os crentes, né, estão numa bolha, os crentes estão presos. Hoje o pastor Mário até mandou um vídeo lá no grupo dos jovens, né, que as pessoas não acham que nós estamos presos na igreja, né? Nós não temos liberdade de fazer o que a gente quer. E naquele vídeo o rapaz desafiava os amigos dele: então vamos ficar sem falar palavrão uma semana. E os meninos não conseguiram. Realmente, quem está preso é quem está preso pelo pecado. Nós estamos livres. Nós temos a liberdade de escolher entre o pecado e entre servir a Cristo. Realmente, nós temos que escolher o nosso Senhor. Como disse o povo de Israel: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. A coisa de mais importante que o irmão do filho pródigo tinha era a presença do pai. Ele não precisava de ter muitas bênçãos, ele não precisava de ter um cabrito para desfrutar com os amigos, ele precisava de estar com o pai dele. O pai dele só deu aquele cabrito para o filho porque ele estava voltando, ele estava morto e reviveu. Foi uma nova vida que surgiu ali, e isso realmente trouxe grande alegria. Por isso ele fala: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Realmente, houve uma restauração naquela vida. Concluindo nessa noite, a parábola do filho pródigo nos ensina 4 coisas. Primeiro, afastamento. Uma vida de pecado só nos deixa longe do Pai e perdemos as bênçãos de sua proteção e misericórdia. Isso trouxe consequências da vida dele. Uma vida de afastamento e pecado terá consequências. E através das consequências nós vamos poder ter o verdadeiro arrependimento. Só com o verdadeiro arrependimento poderemos vencer o pecado. E através do verdadeiro arrependimento nós vamos ter restauração, onde Deus está pronto a perdoar e restaurar. Como ele diz em 1 João 9, nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que Deus abençoe cada um e que nós possamos realmente ter um compromisso em nossas vidas de servir ao Senhor e nunca se afastar dos caminhos dele. Amém?